Muito bem, então no vídeo passado a gente fez uma análise aqui do plugin que nos ajuda a entender como fazer a emulação de filmes analógicos com fotografias digitais, né? Nós fizemos alguns exemplos aí de fotos feitas com câmera digital para a gente entender aí os recursos do programa para simular o efeito de filmes fotográficos famosos, né? Filmes que já foram comercializados. Hoje nós vamos dar um passo à frente aqui, né? Nós vamos colocar esse programa para testar em condições mais extremas. Então o que eu fiz aqui? Eu combinei com o Antônio Neto, lá do canal Câmera Velha. Caso você ainda não o conheça, ele faz fotografia com filmes analógicos, né? Ele tem câmeras antigas e tudo mais. E eu pedi para ele me ceder alguns negativos, né? Ele gentilmente me deu algumas imagens dele aqui para a gente testar esse plugin com revelação de filmes analógicos mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, nessa pasta aqui tem alguns filmes que ele fotografou com a câmera o negativo, né? Por isso que eles estão com esse aspecto aqui. A gente vai pegar essa imagem aqui a partir do negativo e vamos revelar com o perfil do filme que ele usou na câmera mesmo, né? Que o Behance ele tem os perfis de filme que você pode atualizar de tempos em tempos. E aqui nós vamos testar como revelar um negativo com o perfil do filme analógico, tá? E tem uns outros aqui que ele usou, por exemplo, esse daqui, ó, que já são negativos escaneados, tá? Então ele tem um scanner de negativos, então ele fez a foto, revelou o negativo e depois escaneou para digitalizar, né? Então esse aqui já é um negativo digitalizado pelo scanner. E essas fotos aqui são feitas com a câmera fotográfica, né? Coloca o negativo aí na frente de uma fonte de luz e fotografa com a câmera. Inclusive eu vou deixar aí o link do canal dele, né, para você ver como que ele fez esses negativos aqui. Aí o que é interessante, ele comentou que o scanner de negativo custa uma fortuna, né, para ele poder digitalizar os negativos assim dessa forma, né, já revelar as cores. E esse processo aqui de fotografar um negativo e depois revelar acaba saindo mais barato, né? Porque afinal de contas você deve ter também uma câmera digital, né? Não só uma câmera de filme. Então nós vamos fazer todo o processo aqui. No outro vídeo eu usei mais o Lightroom, nesse vídeo eu vou usar o Photoshop, tá? Nós vamos usar o plugin dentro do Photoshop. Então primeiramente a gente vai pegar aqui uma imagem, né? Vamos abrir no Camera Raw. Temos aqui o negativo já aberto no Camera Raw e eu não vou fazer absolutamente nada aqui no Camera Raw. Vou simplesmente abrir esse arquivo como objeto no Photoshop. Então tá aberto aqui. E agora a gente vai trabalhar 100% dentro do Photoshop. Ele está convertido aqui para objeto inteligente porque a gente consegue fazer uma edição não destrutiva, né? Porque a gente consegue adicionar camadas, filtros e regular isso mais tarde, preservando o aspecto da imagem original. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nesse caso é inverter o negativo, né? A gente dá aqui o comando Ctrl I, né? A gente aplica o filtro de inversão e aqui a gente já tem uma ideia aqui da imagem, né? Só que como o negativo original ele tem esse aspecto mais acastanhado, né, que nem o Antônio estava me explicando, quando você inverte ele fica azulado, né, porque entra a cor oposta. Então a gente precisa neutralizar isso daqui, a gente vai usar o equilíbrio de branco, né? Como é que a gente faz isso aqui dentro do Photoshop, né? Vamos encontrar aqui, vamos encontrar o ajuste e níveis. Olha só como eu tô enferrujado aqui, não uso isso aqui no Photoshop muitas vezes, né? Então eu vou colocar aqui um filtro de níveis, tá? E aqui eu vou pegar o conta-gotas aqui do tom médio, vou selecionar o que eu acho que é um tom médio aqui. E olha só, a gente já tem uma aproximação das cores originais aqui, né? Então a gente já consegue pegar isso daqui e levar lá pro plugin do Behance. Então como é que a gente faz isso aqui? A gente vem aqui no Behance, né? O filtros, Behance, filme, e a gente abre a tela do plugin. Só aumentar o tamanho da janela aqui. E aqui ele carregou o plugin, tá? Só para você ter uma ideia, aqui nas configurações do plugin,
tem essa função aqui, né, que é Update Film Profile. Então, de vez em quando, o desenvolvedor ele coloca novos perfis de filme que você pode utilizar. Então, você tendo a sua licença ativa, né, você consegue adicionar novos perfis de filme, né, conforme eles vão sendo lançados aqui. Então, você vem aqui nessa função, né? Eu já atualizei o meu, então não preciso fazer isso agora, mas aí ele entra lá no servidor e se tiver novos perfis de filme carregados, ele faz isso. Então, nós vamos vir aqui em Profiles e vamos encontrar o perfil do filme que ele usou. Nesse caso, ele usou o Konica Centuria, né? Eu já fiz um teste aqui com essa imagem. Ele usou o Centuria 200, só que a gente não tem aqui exatamente o Centuria 200, tem o Centuria 100. Vamos aproximar aqui. Depois tem um outro filme aqui que ele usou que eu consigo usar exatamente o mesmo modelo, tá? Então aqui você aplica o perfil do filme e olha só que já tem uma mudança aqui na imagem, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos corrigir a temperatura de cor. Veja que ele está um pouquinho mais azulado, né? A gente pode neutralizar um pouquinho, tirar um pouquinho do azul. Tá, vamos adicionar aqui o tilt. Aqui você pode alternar entre o verde e o magenta, né? Vamos colocar um pouquinho mais de magenta aqui, talvez na imagem, tá? Aqui tem o push pull, né? Que quando você fotografa subexposto, você consegue, né? Se você diz que o filme está subexposto, ele pode clarear ou escurecer aqui, mas nesse caso não vai ter influência nenhuma. E aqui nós vamos navegando aqui nas funções, né? Por exemplo, vamos ativar aqui o Film Developer, que ele dá um aumento aqui no contraste da imagem, né? E também um Color Boost aqui, que ele vai melhorar um pouquinho a saturação das imagens, né? Não vamos exagerar muito, não. Olha, se eu exagerar aqui, ele fica muito feio, né? Começa a ter distorções aqui, tá? Não vamos mexer demais. Aqui tem esse aqui eu não vou nem mexer, o Compression, o Expand aqui. Você diz qual que é o ponto mais escuro da imagem, né? O Black Point, e o White Point, né? O ponto mais claro. Aí aqui a gente já tem uma exposição que eu considero ideal aqui, pelo menos aqui na minha tela tá mais agradável para a gente ver aqui, né? Se você apertar a barra de espaço, a gente tem como é que o filme estava quando chegou aqui no plugin e o que a gente já fez até agora. Essa opção print aqui é o tipo de papel, né? Se você vai transferir essa imagem para o papel, lá um papel log, né? Que é de baixo contraste, um papel da Fuji, outro papel da Kodak. Como nesse caso nós não vamos imprimir, né? A gente mantém aqui sem essa função. Aqui esse Color Head, o que ele faz? Ele faz o balanceamento de cores também, né? Entre, por exemplo, o amarelo e azul, magenta e verde, oceano e vermelho, tá? Os tons separados aqui de sombras, tons médios e altas luzes, tá? Eu prefiro não mexer aqui porque eu já consegui um bom balanceamento de cores aqui nessa imagem. E aqui adicionar o grão, né? Só que é o seguinte, né? Como essa imagem, se você observar de pertinho aqui, ó, eu vou tirar o grão digital aqui, tá? E essa imagem ela já tem grão natural, porque ela foi feita a partir de um filme, né? Tem até umas marquinhas aqui de sujeira, alguma coisa do tipo, mas eu quero preservar o grão original do filme. Você vê que ele tem um grão aqui, né? Então eu não preciso adicionar o grão digital porque o próprio filme já tem o grão. Então eu vou desabilitar aqui essa função. E aqui tem uma função muito interessante, que é esse Halation aqui, né? Que é como se fosse adicionar um halo em zonas de brilho, tá? Então vamos focar aqui, ó, nessa área aqui do saxofone. Inclusive no outro vídeo eu acabei falando uma coisa que é meio imprecisa, que eu falei que esse efeito ele emula a aberração cromática, tá? Na verdade eu falei errado, porque a aberração cromática ela vem da lente, né? O conjunto óptico que coloca diferentes comprimentos de onda que deveriam estar no mesmo ponto, né, convergindo para o mesmo pixel, e na verdade acaba tendo um desvio, né, porque cada comprimento de onda vai atingir um ponto diferente, né? Então você tem essa divergência dos pontos e aí gera aquele contorno colorido nas áreas, nas bordas das imagens, né, onde você tem altas luzes. Esse efeito aqui não é isso, não é aberração cromática da lente.
Esse é um efeito das altas luzes atingindo a superfície do filme, que ele vai gerar meio que um halo avermelhado. Tá? Então, ó, se você observar aqui na borda do saxofone, se eu exagerar um pouquinho aqui, eu vou exagerar bastante aqui, só para você entender. Olha só como fica esse halo avermelhado, né? Se eu tirar o efeito, ó, aqui seria a foto natural e aqui esse halo avermelhado no filme. Lógico que eu exagerei aqui para você ver o efeito, né? Mas você pode dar um leve toque aqui, ó, um pequeno contorno aqui desse efeito nessas zonas de altas luzes aqui, que fica mais parecido com o que acontece no filme mesmo, né? Em imagens de alto contraste, essas superfícies que tem o brilho especular, acabava acontecendo isso por um efeito óptico da luz em cima da superfície do filme, né? Aí você pode regular aqui a difusão, a quantidade do efeito que você quer aplicar, tudo mais. Mas eu achei muito interessante isso porque é uma forma de aproximar, né, o que seria o efeito natural do filme, né? Se a gente fica quase imperceptível, né? Mas para quem conhece o filme sabe que esse efeito acontece. Olha só como é que seria no digital e agora com esse efeito aplicado. Eu acho que está um pouquinho exagerado ainda. Tirar um pouquinho aqui ainda, mais um pouquinho. Aqui, ó. É só um leve toque, tá vendo? Que fica esse halo avermelhado nas zonas de altas luzes, tá? E o bloom, o que acontece? Quando eu adiciono o bloom, ele meio que embaça as zonas de altas luzes, tá? Eu vou exagerar aqui para você ver. Por exemplo, aqui essa parte mais clara, você vê que fica como se fosse uma neblina em volta, assim, vamos dizer. Tá? Que também é típico de fotografia de filme, né? Limitação da qualidade do filme. Então aqui a gente consegue emular esse efeito também, ó. Se eu tirar aqui o bloom, tá? Tem até essa opção de máscara porque ele vai mostrar para você exatamente aonde que ele tá atuando. Só que nesse caso aqui não funcionou. Nos outros casos aqui no Halation acho que eles têm também, ó. Ele mostra onde que tá atuando, mas acho que meu monitor aqui não vai mostrar. Tá? Então aqui, ó, o antes e depois do bloom, tá? Que ele dá esse brilho aqui. E aqui nós temos a vinheta, né? Se você quiser adicionar ou não a vinheta sim é um efeito da lente, né? O escurecimento das bordas, no momento que a extremidade da imagem gerada pela lente, né? Na borda do filme, ela pode provocar isso. Aí é opcional também se você quiser ou não manter a vinheta, mas eu acho que é interessante porque geralmente hoje se usa a vinheta para você direcionar a atenção, né? Você meio que escurece as bordas da imagem para concentrar a atenção do observador na parte mais clara, que é o centro da imagem, tá? Mas aí é questão de gosto pessoal mesmo, tá? Então a gente dá o OK aqui, tá? Então aqui a gente ficou com o aspecto final, né? Se a gente tirar aqui os filtros, né? Vamos colocar um de cada vez. Então a gente primeiro inverteu o filme, né? Depois a gente corrigiu aqui o equilíbrio de branco e depois aqui com o filtro do Enhancer a gente melhorou aqui as condições de exposição, contraste, o brilho da imagem e tudo mais, tá? Então a gente chegou aqui nesse resultado que eu achei muito bom, né? Então para você que tem aí filmes antigos, você quer digitalizar, talvez você não precisa comprar um scanner, né? Faz que nem o Antônio fez lá no canal dele, eu vou deixar o vídeo passando aí para você ver, usar a própria câmera digital, né, para fotografar o negativo e depois traz aqui no Enhancer que ele faz isso. Então vamos salvar só essa imagem aqui. Vou colocar o nome qualquer aqui só para salvar. Vou fechar isso daqui. Agora nós vamos fazer uma outra imagem. Vamos pegar aqui novamente aqui o bridge. E vamos pegar aqui não é esse daqui. O Kodak Vision 3. Vamos escolher aqui acho que esse porta 160. Vamos pegar essa Brasília velha aqui. Vamos
o que a gente faz. Então, novamente, a gente abre aqui no Camera Raw, né? Vai abrir aqui, vamos abrir como objeto inteligente lá no Photoshop também. Tá aberto aqui. E vamos ver o filme que ele usou, né? Acho que é o Portra 160. Então nós vamos colocar aqui o plugin, vamos abrir aqui o filtro de Enhancer Film. E vai abrir aqui a janela do plugin. E nós vamos vir aqui nos profiles e vamos pegar o Portra 160. Aqui, ó, Portra 160, exatamente o filme que ele usou aqui. O que a gente consegue entender aqui? Primeiro que está muito saturado, né? Então vamos tirar um pouquinho aqui de saturação. Tirou demais. Vamos ver aqui, acho que aqui tá legal. Né? Questão aqui de contraste também não é para exagerar muito. Tá, vamos ver aqui no Film Compression. O que isso aqui faz? Aqui a gente consegue diminuir um pouquinho mais o contraste. Isso aqui é meio que a olho mesmo, tá? Não tem muito segredo não. Aqui o Black Point. Acho que aqui ficou legal. Aqui vai dar muito contraste. Aqui o ponto branco, né? Aqui diminuiu demais. Vamos passar um pouquinho para cá. Aqui ficou legal. Acho que aqui, se você olhar, ó, como é que tava antes, parece que perdeu um pouquinho de saturação aqui nos verdes, né? Vamos ver se a gente consegue corrigir isso daqui. Eu acho que o verde tá muito fraco. Vou dar um boost aqui nas cores. Tá? Aí aqui eu tenho lá o Color Head, ó. Então se eu puxar mais um pouquinho aqui, eu consigo adicionar um pouquinho mais de verde na imagem, tá? Um pouquinho só. Mais um pouquinho aqui de vermelho. Tá? E aqui a gente vamos colocar aqui, ó, um pouquinho mais nas altas luzes e na sombra, né? Aqui é questão de ajustar a exposição, não é o caso aqui, tá? Beleza. Aí aqui se a gente ampliar, a gente vê que o filme tem grão já, né? Então, ó, se eu adicionar o grão vai ficar exagerado, tá vendo? Então aqui eu uso o próprio grão que já tem no filme aqui, tá? Então, por exemplo, aqui esse Halation aqui eu não preciso adicionar, porque aqui não tem brilho especular. E o Bloom aqui também, nesse caso, acho que também não se aplica. Tá? Eu posso colocar uma nova vinheta. Nesse caso aqui, acho que ficou até melhor sem a vinheta. Tá? Então aqui seria ó, o antes e o depois. Aqui a gente conseguiu dar um ganho aqui de contraste. Bem que eu ainda acho que a questão de saturação de cores aqui ainda está muito exagerada. Se eu adicionar aqui o print aqui, ó, eu tenho uma opção de diminuir a saturação das cores. Ó. Pouquinha coisa aqui. Ó. Aqui tá mais saturado, aqui tá um pouquinho menos, tá? Então acho que aqui a gente chegou num ponto que a gente considera ideal, tá? Então, ó. Como é que estava o negativo escaneado original e a gente aplicando aqui o perfil do filme, tá? Então a gente fez aqui das duas formas, né? O negativo escaneado, né? Como esse exemplo aqui, e fizemos também a revelação a partir do negativo fotografado com uma câmera digital, tá? Então a gente conseguiu um ótimo resultado, né? Nos dois casos aqui. Eu tenho
alguns exemplos aqui. Vamos pegar aqui alguns exemplos que eu já fiz. Os negativos revelados aqui, ó. Tá, então esse daqui, aquele do saxofone. Deixa eu só posicionar aqui melhor aqui, meu. Esse exemplo aqui, né, do saxofone que a gente já tinha feito. Olha aqui um outro exemplo que ele fotografou aqui mais de perto também, tá? Esse aqui tudo negativo fotografado, né? Que esse aqui ele veio assim, tá? E a gente transformou ele para esse resultado aqui, ó. Um outro exemplo, tá? De negativos escaneados aqui, tá? Então aqui o resultado dos testes que eu fiz aqui do plugin. Então, ele funcionou muito bem, tá? Tanto com o negativo original, como também o negativo escaneado, a gente conseguiu aqui um excelente resultado, tá? Então, gostei muito de usar esse plugin. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa também conhecer esse plugin. Faz o teste aí no período de avaliação, e se você quiser ficar com a licença definitiva, eu tenho aqui um cupom de desconto para você utilizar no checkout, e aí você consegue utilizar ele aí para outras aplicações, tanto para fotografia analógica como também para fotografia digital. Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo as nossas novidades. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.